Amém! Essa semana é uma semana muito especial. É uma semana muito forte, é uma semana muito especial e nós não podemos perder o time dessa semana. Por exemplo, no domingo que vem já é domingo de Páscoa. É domingo de ressurreição, então nós estamos 40 dias nos preparando para o próximo domingo, onde nós concluímos a nossa série, onde nós colocamos a cereja nesse bolo que Deus tem preparado para nós. E no sábado nós teremos o nosso alto de Páscoa, o nosso alto de Páscoa é emunar, uma fé confiante, tem muita gente trabalhando para que esse espetáculo seja extremamente abençoador. Única apresentação no sábado às 19h30 e você que está inscrito tem que estar aqui, tá bom? Pastor, eu não consegui me inscrever. Fica orando aí para liberar uma vaga lá no aplicativo. Tem gente que, por exemplo, desiste, aí libera. Então dá uma entrada lá sempre no aplicativo. Mas se você não está inscrito, infelizmente, nós não temos assento para você, tá bom? Mas se você está inscrito, não falte abençoado, esteja aqui abençoado. Traga o seu alimento como foi orientado e vamos estar juntos nesse movimento de louvor, de adoração. Vai ter arte, vai ter dança, vai ter música, tudo em favor do Senhor, para contar a maior de todas as histórias, a história do Cristo que morreu e que ressuscitou por nós, tá bom? Se você está inscrito, não falte, não deixe de vir. Sábado, 19h30, o nosso alto de Páscoa. Amém? Semana especial, para muita gente, uma semana santa, mas para nós, todas as semanas são santas, amém? Todas as semanas são santas, e nós estamos aqui nesse movimento espiritual de 40 dias, em uma jornada onde nós estamos olhando para a cruz e lembrando que a cruz está vazia. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes as coisas e loucuras desse mundo têm tentado fazer com que a gente esqueça coisas que não é para a gente esquecer. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, o nosso Cristo é um Cristo vivo, nós não estamos em torno de uma celebração fúnebre, nós estamos em torno de uma celebração de um Cristo que vive. E às vezes, quando a gente entra na igreja, a gente precisa olhar, por exemplo, para o altar e visualizar essa cruz, e todo momento que a gente olhar para ela, essa cruz precisa ser uma mensagem que fala para nós muito mais do que qualquer outra coisa. Muito mais. Por exemplo, na cruz, no processo de crucificação, Jesus ele olhou para as pessoas que estavam ofendendo ele, que estavam castigando, maltratando, proporcionando a Jesus um castigo desumano, cruel. Ele olhou para aqueles malfeitores e disse: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. Na cruz, ele consegue nos ensinar a perdoar. Na cruz, nessa jornada de fé que estamos fazendo, nessa jornada de 40 dias para a Páscoa que estamos fazendo, além de aprender sobre o perdão, nós também aprendemos sobre esperança. Porque Jesus, quando ele olha para o lado, ele vê um malfeitor, um ladrão, que se arrepende, que olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele olha para aquele ladrão e devolve, traz uma resposta, e que essa resposta fala de esperança. Jesus diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E aquele homem é alimentado de uma esperança que só Jesus podia dar. E aí você avança, na terceira semana, nós falamos sobre as palavras de cuidado de Jesus. Jesus olha para João e diz: João, aí está sua mãe. Jesus olha para Maria e diz: Maria, aí está o seu filho. Eles não tinham um vínculo biológico, mas Jesus nos ensina o tamanho da importância de ter pessoas que caminham na mesma fé, cuidando um do outro. De ter pessoas que caminham em direção a Jesus, cuidando e sendo cuidado. Que igreja não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. E que a gente precisa se permitir viver num ambiente saudável de cuidado, de correção, de amor, de doação, de perdão, de graça, de misericórdia, de comunhão. Na quarta semana, nós aprendemos algo também extraordinário, porque Jesus no seu Calvário,
Ele se viu emocionalmente tão abalado por carregar o meu pecado e o seu, que ele olhou e disse: Pai, por que me desamparaste? Ele passa por aquilo, para que eu e você pudéssemos aprender que nós, em nenhum momento da nossa vida, podemos questionar a nossa filiação a Deus. Você é filho, você é filha, e ponto final. Você está sentado do lado de alguém que é filho ou filha de Deus. Você é filho ou filha de Deus, mas a pessoa que está sentada do teu lado também é. E nós precisamos olhar para Deus como esse Pai que é nosso, que está nos céus, e que é um Pai generoso e bom, que nos deu muito mais do que merecíamos. Na quinta mensagem, quando nós avançamos um pouco mais, nós, já no domingo passado, nós vimos que uma outra expressão de Jesus na cruz foi, humanamente falando, eu tenho sede. Nosso Jesus passou por movimentos de escassez. Nosso Jesus sabe o que é querer ter algo aqui na terra e não ter. E aí ele nos ensina como lidar com essa sede que a gente tem de que as coisas têm que acontecer no nosso tempo. Com essa sede que a gente tem que tudo tem que se resolver no horário que a gente determina. Que a gente queria que a bênção, que a resolução, que o que a gente espera que aconteça no nosso tempo, e tem que ser agora, porque se não for agora não serve. Nós precisamos entender que a nossa sede, na verdade, precisa ser direcionada aos céus, porque de lá virá uma fonte que irá nos saciar pela eternidade. Amém? E hoje, nós vamos entender mais uma coisa. Nós vamos entender que Jesus, ele nos ensina o ponto máximo sobre entregar. Você talvez entrou aqui e você tem dificuldades. Talvez você tenha dificuldades, por exemplo, de entregar a Deus uma vida de oração. Você não consegue orar todo dia. Talvez você tenha dificuldade de entregar a Deus uma vida de devocional. Você não consegue ler a palavra todos os dias, com qualidade, para ser abençoado, para ser alimentado. Talvez você tenha dificuldade de entregar o perdão para alguém. Talvez você tenha dificuldade de entregar o amor pelo reino de Deus, pela obra. Eu estava lá dentro. Era tu que estava orando? E o Bergson orando, e eu acho que lá no começo da rua, o pessoal estava ouvindo o Bergson orar aqui. Antes o Bergson estava orando por toda a equipe de trabalho. E ele orando alto, 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 e eu escutando lá de dentro. Mas às vezes a gente tem dificuldade de entregar uma energia. Né? Eu olhei no momento de oferta, aí veio minha sogra, sabe? Minha sogra dançando, e para lá e para cá. E ela me deu um abraço. Gente, eu sou pastor da minha sogra. Talvez você não achava que eu fosse abençoado, né? Agora você viu o quanto eu sou abençoado. Eu sou pastor da minha sogra. E ela veio aqui dançando, me deu um abraço, como faz todo domingo. E aí eu olhei para trás, um bando de jovens sentado. Sabe? Qual é a energia que a gente entrega? Às vezes a gente tem dificuldade de entregar a energia. Ontem eu peguei os homens aqui, a gente pulou, foi ou não foi? A gente pulou, a gente glorificou, a gente exaltou, abraçou um ao outro, ficamos glorificando, abençoando. Por quê? Porque nós somos fortes. E força não se apresenta com moleza. Força não se apresenta. Tem gente que, vamos levantar a mão. Aí a pessoa levanta a mão assim, ela pega essa aqui para ajudar essa. Energia.
energia. Às vezes a gente tem dificuldade de entregar. Esse pastor manda muito aplaudir Jesus. A gente tem dificuldade de expressar, a gente tem dificuldade de dizer. Mas a gente não aprende isso de Jesus. Porque Jesus entregou tudo. Jesus se entregou com tudo que tinha por mim e por você. Jesus fez uma obra completa. Ele empreendeu sua energia, 33 anos que ele viveu na terra, a comida e a bebida dele era morrer por você e ressuscitar por você ao terceiro dia. Ele não mediu esforços, ele não mediu nenhum tipo de circunstância, ele não colocou nenhum tipo de plano na frente desse plano. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, Jesus dizia isso. E ele empreendeu força, energia, ele se entregou. E ele fez algo até o fim. Em João 19:30 ele diz: está consumado. Está feito, está concluído o que eu prometi fazer. Com isso ele curva a sua cabeça e entrega o seu espírito. Ele nos ensina sobre uma entrega genuína. Ele nos ensina sobre uma rendição verdadeira. Ele nos ensina sobre uma motivação que é levada às alturas por um amor incondicional. Porque quando nós amamos, nós não temos distância. Quando nós amamos, não tem tempo. Quando nós amamos, não tem dificuldade. Quando nós amamos, não tem barreira. E Jesus vai até o fim. Antes de se entregar, Lucas 23:46 diz, ele brada em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, Jesus expirou. Jesus morreu. Se a história terminasse aí, meu irmão, nosso culto era um culto de lamento. Era um culto de tristeza, de um Deus que se entregou. Era um culto de gratidão pela entrega. Era um culto de amor pela entrega. Era um culto de aprendizado de como se entregar em algo que é realmente maior. Era um culto que nós iríamos nos sentir muito amados pelo Deus que se entregou. Mas que bom que a história não termina aí. Jesus venceu a morte. Ele está vivo hoje. E está governando acima de tudo que a gente vê e consegue enxergar. Ele está governando porque a Ele foi dada autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E a Ele todo joelho precisa se dobrar. E a Ele toda língua precisa confessar que só Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é aquele que pode ser combatido. Ele é aquele que o nome dele pode ser afrontado. Mas em nenhum momento na história da humanidade, nem da que passou e nem da que virá, o nome de Jesus deixará de ser exaltado no lugar mais alto. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, o poder, a majestade, presencial ou online. Você pode declarar e decretar isso. Aplauda, glorifique e exalte. A palavra de vitória sobre a morte é uma palavra que Ele reparte conosco. João 11:26 ele diz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O triunfo foi completo. Por quê? Por que nós caminhamos muitas vezes sempre olhando para o copo que está meio vazio, sempre reclamando do que nos falta? Jesus já fez tudo. O triunfo na cruz foi completo. A vitória chegou por esse triunfo. Tetelestai, uma palavra grega que significa está feito, consumado. A dívida foi paga, está resolvido. Jesus nos ensina muito sobre isso.
O pastor Steven Furtick, ele fala, quando nós estamos nos sentindo derrotados, nós temos que lembrar de que tudo ficará bem no final por causa do triunfo de Jesus naquela cruz. E ele acabou com o poder do pecado, da morte e do diabo. Sem Jesus, o pecado podia te condenar. Sem Jesus, a morte podia realmente te matar. Sem Jesus, o diabo podia te destruir. Mas pelo nome que nós nos reunimos aqui nessa noite, o nome que é pregado nessa igreja, o nome que é exaltado em todas as nações nesse momento, por esse nome, nós podemos celebrar e glorificar, porque Ele já fez tudo o que poderia ter feito. Entrega. Ele não fechou um olho, deixou outro aberto, olhou para o pai e disse, tá bom, só até aqui? Não. Seu coração parou de bater. Seu corpo foi moído. Ele foi humilhado. Maldito entre os homens por ser pendurado em um madeiro. Por mim. Momentos de fraqueza, que às vezes a gente pensa em jogar tudo para o alto, eu lembro de Jesus. Por mim, por você. Ele deu tudo. Tudo o que Ele podia. E o que Ele fez de forma completa e integral. Como é que a gente aprende isso? Como é que a gente faz disso um tesouro que deve ser aplicado na nossa vida, pastor? Para que você consiga descansar no poder das palavras de entrega de Jesus. Para você descansar nessas palavras de entrega, você precisa primeiro crer na ressurreição, apesar dos sofismas da mente. Você sabe que uma das coisas que o diabo, que o mundo e que a carne tentam mexer com a sua crença, com a sua forma de acreditar. Hoje eu estava vendo um vídeo em determinado lugar, e esse vídeo eu vi e a pessoa fazia piada acerca da volta de Jesus. E eu olhei e falei, quando eu terminei de ver o vídeo, eu entrei em intercessão por aquele humorista. Porque ele não sabe com o que está brincando. Eu quero dizer uma coisa para você, o mundo quer fazer com que você não acredite. O mundo quer fazer com que você não creia. Mas a ressurreição é real. Nós estamos aqui em torno daquele que ressuscitou. Que venceu a morte. Olha só o que diz Lucas 24, 25. O próprio Jesus se apresenta ressurreto. Conversa com dois discípulos que estão indo para Emaús. No sentido contrário, Jesus diz, ficai em Jerusalém. A ausência de fé, de entendimento, faz com que a gente caminhe para longe daquilo que Deus tem para nós. E a esses discípulos de Emaús, Jesus estabelece um confronto e disse assim, como vocês custam a entender, e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Como vocês custam e como vocês demoram. Procura alguém aí que está perto de você. Você sabe fazer isso aqui, ó? Sabe? Diz assim, irmão, seja mais rápido. Entenda mais rápido. Aplique mais rápido. Não há mais tempo a perder. Cuida, irmão. Entenda o que o céu está falando na tua direção. Jesus olha para aqueles discípulos e diz, como vocês custam a entender. E às vezes a gente se abraça com uma fé morta, uma fé fúnebre, uma fé de um velório. Cara, quando você estiver triste, lembre que Jesus ressuscitou por você. Quando você estiver aí sendo visitado por qualquer doença, enfermidade da sua alma, lembre-se que Jesus está vivo.
Porque senão você vai lembrar da pior maneira e da maneira mais constrangedora possível. Foi assim com Tomé. Enquanto eu não colocar um dedo em sua ferida, enquanto eu não estiver ao lado dele, eu não creio. João 20, do 27 ao 29, Jesus diz, coloque o dedo aqui, Tomé. Por favor, Tomé, coloque. Coloque o dedo aqui. Estende a mão, fica aqui do meu lado. Veja que sou eu mesmo. Pare de duvidar, Tomé, creia. Deus do céu, imagina aquele homem. Constrangimento. Eu ainda estava lá até agora chorando. Eu passava 2022 anos chorando nos pés dele, dizendo assim, me perdoe. Tomé, Senhor meu Deus, Deus meu. Então Jesus lhe disse, para fechar, né? Jesus olha para ele e diz assim, porque você me viu, você creu? Tomé, felizes os que não me viram e creram. Felizes os que não me viram e creram. Você quer ser feliz? Creia primeiro. Felizes são os que não me viram e creram. Você de forma física e corporal, você viu Jesus? Eu não. Mas você crê que Jesus pisou nessa terra, morreu por você, ressuscitou por você ao terceiro dia, você crê? Então sobre você há um legado de felicidade. Felizes são aqueles que não viram e ainda assim creram. Você pode aplaudir com alegria. Você pode glorificar com alegria. Amém! Romanos 6,4, portanto, nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Vivamos uma nova vida. Atos 4:33 diz, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus e da grandiosa graça que estava sobre todos eles. O testemunho era, eu vi, ele estava morto, não está mais, passou ressurreto mais de 40 dias conosco, e eu vi ele ascender aos céus, prometendo que iria voltar. Esse era o testemunho dos seus discípulos. O testemunho de uma fé viva, vibrante, contagiante, de uma fé com energia. Às vezes ninguém se converte, céu não se abre no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso seio familiar. Por quê? Porque nós somos a pessoa mais feia daquele lugar. Que é isso, pastor? É? Amanhã, segunda-feira, misericórdia, Jesus vai trabalhar no teu coração hoje. Você vai acordar lindo e linda amanhã. Mas às vezes você dá uma desviada do propósito. Você acorda segunda-feira. A pessoa que nem conhece Jesus no teu trabalho te dá um bom dia. Bom dia. Dia. Nem bom você dá, você diz de dia. Curto e grosso. Não tem força, você é a pessoa mais triste, cara. Todo mundo só olha para você chorando. A sua história é uma novela mexicana eterna. Oh, José, oh Maria. E é choro, a gente olha para a tua vida, é lágrima e lágrima. Meu Deus do céu, quem é que vai querer um cristianismo desse? Quem é que quer testemunhar? Quem é que quer? Quem é que vai ser impactado por esse testemunho, gente? A vida é de momentos pontuais, de tristeza, de choro. Mas a gente não pode esquecer do Salmo 30, pode? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
A nossa história termina com um sorriso no rosto, celebrando aquele que venceu a morte, que nos reuniu aqui nessa noite. Amém? Se você está online aí, onde você está, você pode glorificar, exaltar, aplaudir, porque aqui o nome de Jesus é o maior de todos os nomes. Testemunha a ressurreição. Chega amanhã no seu trabalho e diga: bom dia! Eu tenho coisa para te dizer. Ele está vivo, mulher. É sério, quem? Jesus está vivo. Fiquei sabendo ontem no culto. Temos que testemunhar um Cristo vivo, uma fé viva, uma fé vibrante, uma fé enérgica, gente. Às vezes a gente vem com tanta energia para o culto, que a nossa maior oração é que chega o momento de eu me sentar. E quando alguém diz poder sentar, você não se senta, você se joga. Graças a Deus que essas poltronas foram preparadas para você. Você não se senta, você se joga. Nós precisamos entender isso. Eles testemunhavam um Cristo vivo. Meu Deus, eu só tenho 15 minutos. Será que alguém pode orar a oração de Elias para que Deus pare aí o tempo? 2, você quer receber essa palavra de entrega de Jesus e ser impactado por ela? Você precisa permanecer com a sua fé firme diante das instabilidades. Olha, querido, a vida reserva para nós momentos de instabilidades, momentos difíceis. Momentos que você vai olhar e vai dizer assim: o que é que eu vou fazer? Aí você tem que olhar para Jesus e, na verdade, perguntar: Jesus, o que tu faria no meu lugar? O que o Senhor faria no meu lugar, Jesus? Momentos de instabilidade. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58, diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Eu profetizo sobre você uma fé sólida. Eu profetizo sobre você uma fé que vai vencer esse desafio. Eu profetizo sobre você uma fé que vai fazer você celebrar depois dessa realidade. Eu profetizo uma fé que no meio da instabilidade você vai olhar e vai dizer assim: eu estou bem porque eu estou com Cristo. Nada abalará aqueles que estão alicerçados na rocha. Vai vir a chuva, vai vir os ventos, não é isso que diz lá em Mateus capítulo 7, verso 24 e 25? Portanto, quem ouve estas palavras, tem alguém ouvindo aí? Quem ouve essas palavras, tem alguém ouvindo aqui? E as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Diga: a rocha. Procure alguém que está perto de você e diga assim: irmão, é sobre a rocha. Preste atenção, se não for sobre a rocha, vai cair, vai perecer, porque vai vir chuva, vai transbordar os rios, vai soprar os ventos, a instabilidade vai vir, vai dar contra aquela casa, mas ela não vai cair, porque tinha um alicerce firmado na rocha que é inabalável, no nome que tem poder, no nome que tem firmeza, no nome que tem estabilidade. Aplauda, glorifique e exalte esse nome, aleluia! Nós estamos fincados e firmados na rocha. Você tem dúvida que Jesus sofreu instabilidades nesse processo do Calvário? O peso era muito grande, era o pecado de toda a humanidade em todos os tempos, de todos os homens, de todas as mulheres, da humanidade inteira. 3, para você entender essas palavras de entrega e tomar posse disso, você precisa caminhar na perspectiva da vitória já conquistada na cruz. Olha para mim aqui. Sabe qual é o problema, às vezes, nosso irmão? A gente está caminhando, sempre querendo uma vitória. E aquela vitória vai mudar tudo. Aí Deus nos reúne aqui nesse domingo.
nos faz olhar para uma cruz vazia, para essa cruz me dizer que Ele já venceu. E que por isso eu já sou mais que vencedor. Todo o restante é anexo. Todo o restante vai ficar em órbita daquilo que é central. Cristo já triunfou por mim. Eu preciso acordar lembrando disso. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Você já é abençoado. Pastor, eu estou aqui porque eu quero ser abençoado. Deixa eu contar uma novidade para você. Você já é abençoado. Você pode procurar alguém aí que está pertinho de você e dizer: você sabia? Vou te contar um segredo. Você está sentado do lado de uma pessoa super, hiper, mega, ultra abençoada. Eu sou abençoado, você acredita? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sabe o que acontece? Às vezes a nossa relação com Deus é uma relação muito transacional, gente. Senhor, estou aqui fazendo a tua obra. Faz a minha também. Senhor, estou te dando o dízimo. Me dá aí 6 números da Mega Sena. Senhor, me coloca no topo da minha empresa, Senhor. Por quê? Porque eu estou te dando. E aí, gente, essa teologia da prosperidade começa a consumir nosso relacionamento, que era para ser verdadeiro e genuíno. Era para ser tudo de coração. Você está varrendo a igreja, servindo. Você diz assim: Senhor, o Senhor está vendo? Eu estou varrendo a igreja para os meus irmãos. Anota aí. Eu quero essa pedrinha na coroa. E a gente está sempre caminhando como se a gente precisasse fazer algo. Muitas pessoas soletram a essência do cristianismo como faça. O pastor Steven Furtick que me ensinou uma coisa. O nome que nós devemos dar e soletrar ao evangelho é que já foi feito. E quando eu entendo isso, eu não faço para ser salvo. Eu faço porque eu já sou salvo. Simples assim. Nós precisamos entender a diferença disso. Porque tudo já foi feito integral e perfeitamente por Cristo. Ninguém podia fazer o que Jesus fez por você. E a boa notícia dessa noite é que tudo já foi feito perfeitamente e integralmente por Ele. E você talvez está achando aí que é um vitorioso pela carreira que construiu, que é o vitorioso pelo carro que você tem, que é o vitorioso pela conta bancária que você tem, pelo patrimônio que você tem, que é um vitorioso pelas roupas que você usa, pelo celular que você tem, que é um vitorioso pela quantidade de seguidores que você tem na rede social, que é um vitorioso porque tem um curso superior. Na verdade, você venceu porque Ele triunfou. Logo, quando você estiver na baixa estação da sua vida, vivendo o vale da sombra da morte, lá, na sarjeta de tudo, você vai lembrar: ainda aqui eu sou vencedor. Porque Ele triunfou. A minha vitória não vem de mim, mas a minha vitória vem daquele que venceu por mim e venceu por você. Você consegue receber isso no seu coração? Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos receber a sua vida. Jesus entregou tudo. A pergunta que às vezes nós temos que fazer é: se Ele deu a sua vida, por que eu não posso dar a minha?
Se Ele deu tudo que Ele tinha, por que eu não posso viver uma vida de entrega também? Eu acho espetacular o slogan do iFood. A gente falou isso, né? Aqui no Rede Open, na sexta. A gente falou um pouco sobre isso aqui. O slogan do iFood é: a vida é uma entrega. Olha que legal. E às vezes a gente fica relutando, sabe? Eu não quero me entregar. Eu não quero me entregar para viver uma nova vida com Jesus. Eu não quero me entregar para viver uma vida de verdade com Jesus. Eu não quero me entregar para viver um avivamento espiritual na minha vida, na minha casa. Eu não quero me entregar. E a gente fica sempre, amanhã, na próxima semana talvez. E aquilo que Deus gostaria de fazer hoje, a gente sai jogando para depois. Que bom que Jesus nos dá uma lição quando Ele diz: é chegada a minha hora. Não tem amanhã. É agora que eu vou entregar tudo e vou cumprir o plano que eu vim fazer. E graças a Deus, que quando nós olhamos para João 3,16, nós vemos a verdade pura e acontecida com todas as letras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso tudo é verdade. Ele entregou. Ele se entregou. E nisso não há confronto ou não há dúvida alguma. 4. Você quer receber essa palavra de entrega no seu coração? Resista contra Satanás e seus demônios. Não se engane. Deus fala hoje, gente. Domingo é dia de Deus falar. Mas segunda é dia do diabo sussurrar. Deus tem sempre um chamado. O diabo tem sempre um psiu. Eu sei que João 10,10 diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas escute o que eu estou lhe dizendo aqui. Nós estamos vivendo num mundo de distrações. E se o diabo conseguir te distrair, ele não vai precisar te destruir. E às vezes, quem é você? Distraidão. Deus está fazendo você, Oi? O quê? Quando? Onde? Quando é? Como é que vai ser? Perdi aí, Não, você está sempre voando. E não é o voo de uma águia, é o voo do... Que no Ceará a gente tem uma mania, né, de rotular essa galera que perde. Mas no meio espiritual também tem gente que está direto, não se liga, não tem discernimento de nada, as coisas acontecem, E o diabo investindo pesado em derrubar você. E você distraído com relação ao teu inimigo. Resista contra o Satanás e seus demônios. Colossenses 2,15, olha o que é que diz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe qual é o pior? O diabo é um cara chateado contigo, sabia? Tem um cara... Ai, como eu queria ter mais tempo. Tem um cara que é tão chateado com você. Está doido para tirar a sua atenção, para tirar você do culto. Está doido para você não receber aquilo que você veio receber. Ele é, sabe por quê? Porque ele está formando um time, e ele quer que você jogue no time dele. Mas o time dele já perdeu. E não só perdeu, foi envergonhado. E foi, Jesus postou na rede social do universo, dizendo assim: eu venci. E o diabo foi envergonhado. Durante todo o momento do ministério, da vinda de Jesus, quando Jesus ainda era uma criança, até o momento que Jesus se entregou, o diabo queria impedir essa entrega. Mas Jesus fez da sua vitória um espetáculo público. Todo mundo sabe quem é o vitorioso e quem é o derrotado.
Todo mundo sabe quem está sentado no trono e quem está debaixo dos nossos pés. Todo mundo sabe, isso é claro, é público e é notório. E graças a Deus nós oramos, exaltamos e glorificamos aquele que está sentado à destra de Deus Pai, governando todas as coisas. A Ele seja a glória, o louvor, a honra, o poder, a majestade e o domínio. Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mateus 16,18, Jesus olha para Pedro e diz, você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno não vão prevalecer. Gente, a nossa história termina com vitória. Você quer jogar no time do que ganha ou no time do que perde? 1 João capítulo 4, verso 4, filhinhos, vocês são de Deus, e vocês os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E por último, 36 segundos, viva acima do medo da morte. Tem coisa para botar mais medo na gente que a morte. É o top de todos os tops de medo. Nós precisamos entender que em Jesus, até isso tem que ficar no lugar certo. Porque nós estamos adorando aquele que venceu a morte. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Não viva com medo da morte, viva na certeza da vida pela fé. Pense nisso. Jesus matou a morte morreu. Pense nisso. No máximo que a morte pode fazer na vida de um salvo, tem alguém salvo aqui? Tem alguém que acredita na salvação como dom de Deus, como presente de Deus? No máximo que que a morte pode fazer na vida de um salvo é jogar ele nos braços de Deus para a eternidade. Na cruz, o acusador foi condenado. Na cruz, o devorador foi devorado. Na cruz, a morte foi assassinada. 1 Coríntios 15, 54 e 55. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte perdeu quando Jesus diz, está consumado. Está feito. Sabe o que você tem que fazer hoje? Receber as palavras de triunfo que Jesus conquistou por você na cruz. Você tem que receber essa palavra no seu coração. João 16:33, ele diz, eu lhe digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, aflições, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. 1 João 5:4, eu quero ler junto com você para a gente terminar, amém? Eu vou contar até 3, você vai ler comigo. 1, 2, 3. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Aplauda com fé.